Imagina um país todo dividido, províncias se rebelando, um governo sem força e a sensação real de que o Brasil podia simplesmente deixar de existir. Agora, imagina que a solução encontrada foi colocar um menino de 14 anos no trono. Pois é, esse menino é o Dom Pedro II, 14 anos, e ele ia carregar o peso do império nas costas mesmo antes de virar adulto. Eu sou Augusto Silva, professor de História, e hoje a gente vai viajar pelo Segundo Reinado. Um período longo, complexo e cheio de reviravoltas que ainda explicam muito do que o Brasil é hoje. E ó, já se inscreve aí no canal para não ser que nem aquele aluno que chega no final da aula e pergunta: professor, o que eu perdi? Perdeu o império inteiro, meu filho. Durante o período regencial, o Brasil estava em frangalhos. Foram anos de revoltas, crise e desconfiança. A elite morria de medo de a gente se fragmentar, como aconteceu com a América Espanhola. A saída política foi antecipar a maioridade de Dom Pedro. E em 1840, com 14 anos, ele é declarado imperador. O famoso golpe da maioridade. Não é que funcionou? O país, cansado de briga, viu no jovem imperador uma chance de estabilidade. Ainda tivemos a praieira em Pernambuco, mas comparado com o caos regencial, era barulho de fundo. Só que para manter o Brasil unido não era só vontade, era poder. E é aí que começa o nosso jogo de cadeiras. O Brasil virou uma monarquia parlamentarista, só que do nosso jeitinho. Nada a ver com o modelo britânico. Aqui nasceu o parlamentarismo às avessas. Na Inglaterra, o primeiro-ministro é o líder do partido mais votado. Aqui não. O Dom Pedro II escolhia o presidente do Conselho de Ministros, o nosso primeiro-ministro, a partir de uma lista. Em bom português, o maestro era o imperador. Os partidos trocavam de cadeira, mas quem marcava o ritmo era ele. De um lado, os liberais, os Luzias, pedindo mais autonomia para as províncias, e do outro, os conservadores, os saquaremas, defendendo centralização política. No fundo, ambos representavam os mesmos interesses da elite agrária e escravista. O que mudava era o discurso. O equilíbrio vinha do poder moderador. Quando a coisa azedava, o Dom Pedro dissolvia a Câmara, trocava o gabinete e retomava a ordem. É a ordem em progresso muito antes da bandeira republicana dizer isso por escrito. O José Murilo de Carvalho chama isso de uma invenção política que manteve o Brasil unido. Funcionou por décadas, mas essa estabilidade estava pendurada num fio chamado economia. E a economia tinha cheiro forte de café. Qual era o motor do crescimento? O café. O café do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. O ouro verde tomou conta das colinas e com o café veio o que o Império chamava de progresso. Ferrovia cortando o interior, telégrafo encurtando distâncias, navios a vapor levando o café para o mundo e trazendo de volta máquinas, tecido e dívida. Quem financiava essa modernização? A Inglaterra. Bancos, seguros, transporte marítimo, compra do café, era um império dentro do outro. No meio desse cenário, apareceu Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, um empreendedor fora da curva. Criou bancos, construiu estaleiros, implantou iluminação a gás no Rio de Janeiro, apostou em ferrovias e na indústria. Um homem do futuro num país preso no passado. Os portos de Santos e do Rio ferviam. A exportação disparava e a balança comercial passou a registrar superávit com mais frequência. Parecia um conto de sucesso, até você olhar por baixo. Quanto mais o Brasil crescia, mais dependia do trabalho escravo. As ferrovias, o comércio, os palacetes, a ópera, tudo isso tinha corrente escondida no porão. O Caio Prado Júnior cravou: crescemos para fora, não nos transformamos por dentro. E o mundo já não tolerava a escravidão. A contradição ia explodir. Mas antes da parte pesada, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se o Dom Pedro II segurou o trono por quase 50 anos, você consegue segurar o botão de inscrição por 2 segundos. Clica aí, ajuda o canal a continuar independente, sem precisar de empréstimo em inglês, por favor. Valeu? Agora sim, vamos encarar a escravidão de frente. O Brasil era o último país do Ocidente a manter a escravidão. A escravidão foi o alicerce da monarquia. Economia, política e costumes giravam em torno dela. A Inglaterra, que havia participado ativamente do tráfico transatlântico no passado, agora reprimia o tráfico e pressionava o Brasil, por moral e também por interesse econômico. A elite rural resistia. Não é a hora. Mas a hora chegou. E aí, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de africanos. A escravidão interna continuou firme.
E em 1871, a lei do ventre livre declarou livre os filhos de mulheres escravizadas. Mas na prática, esses filhos ficavam sob tutela até os 21 anos. Em 1885, a lei do sexagenário deu liberdade a quem já tinha mais de 60 anos. E em 1888, a Lei Áurea encerrou 3 séculos de escravidão com 2 artigos. Foi o dia mais feliz e mais trágico da monarquia. Feliz pela liberdade. Trágico politicamente porque o trono perdeu a sua base, os fazendeiros. O José Murilo de Carvalho aponta que a abolição foi vitória da sociedade e o começo do fim da monarquia. Isso não caiu do céu, foi luta. O Luiz Gama, nascido escravizado e tornado advogado, libertou centenas na justiça. O André Rebouças pressionou por modernização e inclusão. O José do Patrocínio incendiou multidões com pena e a voz. Mas depois da lei, sem indenização, sem reparação e sem política de integração, os libertos ficaram sem terra, sem trabalho e sem voz. Liberdade no papel, correntes invisíveis na vida. E enquanto havia festa nas ruas, o trono começou a balançar de verdade. A faísca que empurrava o regime ao limite viria do sul, o Paraguai. Em 1864, o Brasil é arrastado para a Guerra do Paraguai. O Solano Lopes queria ampliar a influência na Bacia do Prata, garantir acesso aos rios e projetar poder. Invadiu Mato Grosso e apreendeu o navio brasileiro Marquês de Olinda. A resposta foi uma aliança pesada, Brasil, Argentina e Uruguai, a Tríplice Aliança, com crédito britânico sustentando muita logística. A guerra dura de 1864 a 1870. O Brasil mobiliza mais de 100 mil homens, entre eles trabalhadores pobres, escravizados, alistados com promessa de liberdade. A frase de Robespierre se encaixa. As guerras não apenas destroem, elas revelam o que estava ruindo. E em 1870, o Solano Lopes morre em combate e o Paraguai fica devastado. E o Brasil sai endividado até o pescoço. O curioso é que o exército volta diferente. Ele volta forte, com autoestima e politizado. Jovens oficiais discutem o positivismo, república, ordem e progresso. Olha ela aí de novo. A tropa que defendeu o império começa a sonhar com um Brasil sem rei. O Dom Pedro II, antes símbolo de estabilidade, perde o pulso dos quartéis. E como se não bastasse, a tensão com a Inglaterra já tinha acendido a fogueira diplomática. Antes mesmo da Guerra do Paraguai, a gente já batia de frente com a Inglaterra na questão Christie. Em 1861, um navio mercante britânico naufraga no litoral do Rio Grande do Sul. Parte da carga é saqueada. Londres acusa o Brasil de negligência e exige indenização e punições. Em seguida, marinheiros britânicos se envolvem em uma briga no Rio de Janeiro e são presos pela polícia. O embaixador William Douglas Christie transforma isso num ultimato. Desculpas públicas, indenização e até salva de 21 tiros à bandeira britânica. O Dom Pedro II responde com calma e firmeza. Vale a lei brasileira, julgamento no Brasil, e em 1863, fragatas inglesas entram na Baía de Guanabara e apreendem 5 navios brasileiros para garantir o pagamento. Foi um ato de força. O governo rompe relações. O caso vai para a arbitragem internacional. O laudo concluiu. A represália britânica foi desproporcional. O resultado, vitória moral do Brasil. As relações são reatadas em 1865. Só que continuamos dependentes de Londres, no dinheiro, nos seguros, nas ferrovias, no comércio. A Lilia Schwartz resume. Dom Pedro II buscava respeito europeu governando um país que ainda era colonial por dentro. E por dentro, 3 crises já tinham aberto o chão do trono. Primeiro, a crise com a igreja. Pelo regime do padroado, o Estado mandava na vida da igreja, nomeava bispos, aprovava bulas. Em 1864, o Papa Pio IX publica Sílabos, condena a maçonaria e endurece com o liberalismo. No Brasil, os bispos Dom Vidal, em Pernambuco, e Dom Macedo Costa, no Pará, punem maçons nas irmandades. O imperador manda revogar, eles se recusam. E em 1874, são presos e julgados. Resultado, ruptura com a igreja. Depois, vem a crise militar. Pós-Paraguai, os oficiais voltaram politizados, pedem reconhecimento, escrevem artigos criticando o governo e tomam punições. Em vez de recuar, levam a política para os quartéis. O positivismo vira moda, a república vira o projeto. O exército que garantiu o império passa a questionar o império. Por fim, a crise agrária. A Lei Áurea de 1888 não trouxe indenização aos proprietários. A elite do café rompe com o trono. O capitalismo internacional apertava. A concorrência crescia e a monarquia começou a ser vista como obstáculo ao lucro. Sem apoio da igreja, sem apoio do exército e sem o apoio da elite rural,
E com uma sucessão que passaria pela princesa Isabel, rejeitada por parte da elite, a monarquia ficou ilhada. Emília Viotti da Costa define o esgotamento político de um regime que já não correspondia ao país que ajudou a construir. O relógio da monarquia marcava as últimas horas. 15 de novembro de 1889. Tambores nos quartéis do Rio de Janeiro. O Marechal Deodoro da Fonseca, antigo aliado do imperador, lidera um golpe que derruba a monarquia e proclama a república. Não houve guerra. Não houve resistência. E principalmente não houve povo. Como escreveu o Aristides Lobo, a população assistiu bestializada, atônita e sem entender. A frase ficou célebre, e o José Murilo de Carvalho discute muito bem esse distanciamento. O Dom Pedro II, doente e cansado, aceita em silêncio. 2 dias depois, a família imperial recebe ordem de deixar o país sem confusão, sem discurso. O imperador embarca para o exílio com a imperatriz Teresa Cristina. Leva livros, roupas simples e um retrato da filha Isabel. Em 1891, ele morre em Paris com a bandeira do Brasil dobrada ao lado da cama. A república nasce sem festa e inaugura promessas e também contradições. O Império deixa um legado de estabilidade e feridas profundas. Uma sociedade que se dizia moderna, mas que carregava a marca da escravidão, da desigualdade e do privilégio. Emília Viotti descreve esse momento como a passagem de um Brasil senhorial para um Brasil burguês, com a mesma alma hierárquica. E é aqui que termina a nossa viagem pelo Segundo Reinado. Luz e sombra, progresso e injustiça. Entender o passado é a melhor forma de não repetir os mesmos erros. Se essa aula te ajudou, compartilha com outro viajante da história. Comenta Trono aqui embaixo. Se inscreve no canal para continuar essa jornada comigo. Quem quiser apoiar, a chave Pix está aqui na tela e também na descrição do vídeo. Eu sou Augusto Silva, até a próxima Viagens na História.